Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 6/10, nós vamos meditar no livro de Obadias, que é apenas um capítulo, e no livro de Jonas, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Livro de Obadias. Obadias significa servo e adorador do Senhor. Naquela época era um nome muito comum, tinha muitos Obadias. Então não dá para a gente saber ao certo quem escreveu esse livro. A verdade é que ele vai ministrar ao reino de Judá, reino sul. E ele é o menor livro do Antigo Testamento, ele tem apenas um capítulo, então não é nem registrado o capítulo, é registrado 21 versículos no livro de Obadias. E nós vamos ver que ele vai trazer a sua mensagem de reciprocidade, porque Deus vai castigar Edom. É isso mesmo, Então ele vai trazer registro também do ataque a Jerusalém, e é um pouquinho diferente o livro de Obadias, porque ele já começa trazendo a visão de Obadias. Ele não fala quem é Obadias, ele não diz a descendência, ou qualquer indícios da família ou do parentesco, da genealogia desse profeta. Ele começa dizendo, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. E tu que habita nas fendas da rocha, na tua alta morada, e diz no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como uma águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, assim diz o Senhor. Então ele vai fazer esta menção, ele diz no versículo 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, Então, lembrando que os edomitas, eles são descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó, não é? Os dois eram filhos de Isaac, netos de Abraão. E aí ele vai falar, nesse capítulo, ainda sobre a restauração, A partir do versículo 15 até o 21, é um subtítulo falando da restauração e felicidade de Israel, porque naquele dia, diz o Senhor, está prestes a vir sobre todas as nações como te fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará para a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sobeverão e serão como nunca tivesse tido. Mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo e a casa de Jacó possuirá as suas herdades, E aí nós vamos vir para o livro de Jonas, isso mesmo, O profeta Jonas, que significa o nome Jonas, significa pomba. Este profeta, ele era hebreu, ele se declara no livro, eu sou hebreu, sou chamado por Deus para proclamar uma mensagem à nação pagã, que ficava na Síria, isso mesmo. Então, nós vamos ver que o livro de Jonas, ele vai registrar acontecimentos históricos que ocorreram antes que Nínive, que era a capital da Síria, fosse destruída, porque vai ser profetizado, já foi profetizado pelos profetas maiores a destruição da Síria. E quem era a capital da Síria era Nínive. Então esse episódio aqui, ele aconteceu antes dessa destruição. E como todos sabem, uma história que é até comum entre as crianças, nós vamos ver que Jonas, ele vai
receber a incumbência de ir lá e profetizar sobre essa cidade pagã, e ele decide fugir desta missão, né, que Deus deu a ele, e ao invés de ir para Nínive, ele vai querer pegar uma direção contrária, ele quer ir para Tarsis, né? E aí nós vamos ver, primeiro ele vai falar no capítulo 1 sobre a vocação e logo em seguida a fuga. Veja só, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele não tinha lido o Salmo 139, que não tem como, não tem para onde fugir, não é? Ele nem sabia disso. E aí ele tenta fugir. E aí, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez o mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de despedaçar, né? Então, toda desobediência, grava isso, toda desobediência gera perda. Melhor é obedecer do que sacrificar. E aconteceu aqui. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançando no mar a carga. Olha quanta perda, quanto prejuízo. E aí nós vamos ver que Jonas deitado estava, né, lá no porão do barco, deitado permaneceu, né? E o texto fala que ele dormia profundamente, enquanto todos os demais estavam apavorados, né? E já aí o mestre do navio vai chegar a ele e diz: o que é que passa contigo? Levanta-te, invoca o teu Deus, nós estamos em apuros, né? E aí nada aquietava o mar. E aí veio a ideia de lançar a sorte para saber qual era o mal, o que através de quem sobreveio aquela situação. Então olha que interessante, aquelas pessoas ali não temiam a Deus, mas eles sabiam que alguma coisa estava de errado, que aquilo que estava acontecendo não era algo normal, não é? Eles tiveram essa percepção. E olha só, e aí vieram e disseram para Jonas, né? Declara-nos agora a causa que lhe sobreveio este mal, porque a sorte caiu sobre Jonas, né? Que ocupação a tua? De onde vem? Olha a cara de pau de Jonas. Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Não é? E aí nós vamos ver que o próprio Jonas sugere que lancem ele ao mar, e não houve escapatória, não é? Mesmo a contragosto, nós vamos ver que eles clamam ao Senhor, no versículo 14, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, não façais cair sobre nós o sangue dele, quanto a nós somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, né? E aí nós vamos ver que lançaram Jonas, né, no mar, e o mar se aquietou, né? E esses homens tremeram, porque foi através desse episódio que eles conheceram o Senhor Deus, né? O Deus que fez os céus e fez a terra e o grande mar. E aí nós vamos ver que Deus preparou o grande peixe, Jonas é engolido pelo grande peixe. Hoje já é comprovado pela ciência que há sim um grande peixe, um tipo de baleia que é possível sim engolir o homem, é comprovado cientificamente, não é? E Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre desta baleia. E lá Jonas faz aquela oração, nosso versículo de hoje, né? É parte desta oração de Jonas, clamando pela sua própria vida, né? Pedindo a misericórdia, se arrependendo. E aí nós vamos ver que ao Senhor pertence a salvação. E aí o Senhor fala ao peixe, o peixe vai vomitar, finalzinho do capítulo 2, ele vai vomitar Jonas, aonde? Na praia, né? Traz Jonas de volta
a praia. E o capítulo 3, veio a palavra do Senhor outra vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então não tinha mais escapatória, e Jonas vai fazer isso, né? Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias ele levou percorrendo essa cidade, proclamando a mensagem, né? Então Jonas começa a percorrer a cidade, caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, né? Ou seja, será destruída. E os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, vestiram o pano de saco, e aí desde o pequeno até o menor, e nós podemos ver, né, que até mesmo os animais, todos eles jejuam a Deus, e Deus, ele vai se mover em favor, né, deste povo, e viu Deus o que fizeram, como converter o seu mau caminho, e Deus se arrependeu, né, decidiu não mais destruir a Nínive. Em contrapartida, capítulo 4, Jonas mostra claramente o seu descontentamento, porque ele queria ver a destruição de Nínive. Ele era prazer de dizer: vocês vão ser destruídos. E pensava ele que Deus iria destruir. Ao invés disso, Deus recebe o arrependimento. Olha o que extraordinário Nínive nos ensina, que vale a pena o arrependimento, vale a pena o jejum, vale a pena a oração. Isso muda as circunstâncias, muda o coração de Deus, né? E nós podemos ver que Deus finaliza este livro dando uma lição a Jonas. Vamos lá. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu em cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa desta planta, mas Deus, nos dias seguintes, quando subiu a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e a planta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu aonde? Na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, e ele vai ficar tão desanimado que ele vai até pedir a morte. Melhor me é morrer do que viver, né? Então, eu às vezes penso que Jonas, ele era meio ranzinzo, não é? E Deus precisava, às vezes, né, ser mais incisivo, mais duro com Jonas. E nós podemos ver que então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Né? Então, assim termina o livro de Jonas, com essa reflexão, essa conscientização de Deus para com o profeta Jonas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.